Fala galera, beleza? Sou o Otávio e eu sou estudante e eu vou dar uma palhinha sobre ciências humanas para vocês, que na minha opinião é um dos conteúdos mais importantes da vida de uma pessoa, tá? Não vou ficar focando em questão de vestibular nessa aula que eu vou dar aqui hoje, mas eu quero muito que vocês comecem a estudar ciências humanas para vocês serem cidadãos melhores mesmo, entendeu? Eu tenho para mim que o maior esclarecimento que alguém pode ter quando está estudando é a partir das ciências humanas, porque isso aqui estuda a sociedade, o que você acredita, o que você é e como você quer ser, entendeu? Então eu acho que estudo de ciências humanas é essencial para qualquer ser humano. E hoje eu vou começar com uma aula sobre ideologia política, certo? A gente vai falar um pouco de política hoje. Foi por onde eu comecei a estudar, é o assunto que eu mais gosto de ciências humanas, é política. Então, vocês vão ver que tudo está muito interligado nas ciências humanas. Eu acho que as ciências humanas não precisa ser necessariamente ensinada em bloquinhos, sabe? Não, a gente vai estudar história e história é só história. Não, cara, a sociedade é formada pela sua história, que motiva a política, que consequentemente motiva os valores econômicos, que vão motivar a filosofia de uma sociedade, a maneira que ela age. Então, tudo você pode olhar a partir de um, de um viés político, de um viés sociológico, de um viés histórico, e você vai ver que essas coisas elas conversam entre si, entendeu? Então, é muito interessante vocês começarem a entender as humanas não só como uma decoreba de, ah, não, o Brasil, nessa época, ela estava fazendo tal coisa, o Vargas, ele era trabalhista, e é isso aí. Não, cara, começa a querer entender as coisas pela, pela similaridade entre elas e como elas conversam, entendeu? Então, tu vai lá ver uma questão de Era Vargas, aí tu sabe que, cara, 1940 estava na Segunda Guerra, e os países estavam muito autoritários. Tu não vai marcar que era uma época democrática, entendeu? Porque as coisas conversam entre si. O momento histórico fala muito sobre a política fala muito sobre o momento histórico. Então, entender ciências humanas para mim é você começar a fazer essas conexões na sua cabeça, entendeu? E tratar tudo como um grande bolo de conhecimento, sabe? E a gente vai começar hoje, então, a construir esse bolo com política, com ideologias políticas, e eu posso continuar depois sobre outras aulas. Essa aula vai ser um pouco mais introdutória, e eu não vou aprofundar muito em cada uma dessas áreas. Só que se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo para cada área, inclusive mais do que essas, mais ideologias do que essa, porque aqui são poucas ideologias, entendeu? Eu peguei as mais marcantes, as que eu considero mais importantes, e eu vou dar uma palhinha sobre elas, porque elas aqui, elas pautaram o debate da modernidade nos últimos 200 anos, ou mais, inclusive. E também vou explicar um pouco sobre pensamento contemporâneo, como que tá a situação hoje em dia, tá? Porque isso aqui também é interessante para você, cidadão brasileiro, cidadão do mundo, que tem interesse em melhorar o lugar onde você vive, ou pelo menos entender o lugar onde você vive, certo? Vamos começar então. A gente vai conversar explicando sobre o que é a direita e o que é a esquerda, ok? Cara, por que que tá aparecendo essa mensagem, cara? Aí parou. O que é a esquerda e o que é a direita, tá? Isso aqui, você pode ouvir muita gente falando, ah, não, mas isso aí é um negócio retrógrado, é um negócio que não representa de verdade. Isso pra mim é uma meia-verdade, porque eu considero a definição de esquerda e direita um negócio que tá praticamente em tudo na vida, tudo. Vocês vão entender aqui, a partir da minha explicação, que você consegue olhar pra arte, olhar para atitudes das pessoas, modo de falar, e você fala se isso é uma atitude de direita ou de esquerda. Porque essas coisas elas têm aparência, sabe? São padrões de comportamento e padrões de organização que a sociedade tende a reproduzir. Então vocês vão ver que faz muito sentido isso que eu tô falando. Só que a parte da meia-verdade que eu falo é que não são conceitos é, absolutos, tá? Isso aqui não é A mais B que vai dar um resultado. Não, isso aqui é muito volátil, entendeu? E, inclusive, eu classifiquei as ideologias entre direita e esquerda, mas vocês vão ver que várias vezes eu vou começar a ponderar isso, porque isso não é absoluto, entendeu?
Isso aqui é muito, muito, muito volátil. E é muito difícil você classificar as coisas como direita e esquerda. Mas existe um padrão e eu preciso explicar esse padrão para vocês, porque isso aqui vai te dar um pouco mais de consciência sobre quando você ouve alguém falando que é de direita ou quando você ouve alguém falando que é de esquerda, entendeu? Onde surgiu isso aqui? Muito importante também, tá? Para você entender sobre a história disso aqui e por que as coisas são como elas são. Isso aqui surgiu na Revolução Francesa, tá, pessoal? Rev Francesa. Na época da Revolução Francesa, que eu vou dar uma aula de história só sobre isso, a gente tinha, depois da Revolução, o parlamento francês era tomado dessa maneira. As pessoas que eram mais conservadoras, ou seja, que eram menos radicais, não queriam cortar a cabeça do rei, sentavam à direita, eram os mais conservadores. Os mais progressistas, que eram os mais exaltados, digamos assim, que queriam mais que o pau torasse mesmo, sentavam à esquerda, entendeu? Eram os jacobinos e os girondinos, salvo engano. Então, é, essa organização, ela se repete na sociedade, não dessa maneira literal de gente sentando à direita e gente sentando à esquerda, mas sim o progressismo e o conservadorismo. Então, o conservadorismo está presente no grande prospecto da política da sociedade e o progressismo mais ainda, tá? Então, e você pode perceber que você tem esse tipo de comportamento progressista ou conservador mais disruptivo e menos disruptivo encara praticamente tudo da sociedade, tudo. Quando você tem uma ideia numa empresa, você pode classificar esse tipo de situação como progressista ou situação conservadora. Inclusive, até se você vai fazer perfil de investimento numa corretora, você coloca lá se você é um cara mais conservador com seus investimentos ou se você é um cara mais arrojado. Porque essa é uma configuração do ser humano, entendeu? Isso é do ser humano. E na política isso se comporta da mesma maneira. Via de regra, a pessoa de direita, ela vai querer ser mais a favor mais da ordem, vai ser mais a favor da, da tradição e também ela vai ser muitas vezes é, mais centralista. Então ela vai ter mais respeito à autoridade e ao e vai buscar maneiras de centralizar as coisas, entendeu? Deixar mais num núcleo. Já o progressista, ele vai ser muito menos por ordem, então não necessariamente que ele vai ser um arruaceiro, tá, gente? O que eu tô querendo dizer aqui é que ele não está necessariamente a favor do que está acontecendo, entendeu? Então ele é disruptivo, tá bom? O progressista, ele é via de regra disruptivo. Ele é um cara disruptivo, ele é um cara que não concorda com, muitas vezes não concorda com as autoridades que estão presentes. Por isso, muitas vezes, um progressista, por isso que o militarismo, por exemplo, é extremamente conservador, porque o militarismo tem ele é extremamente verticalizado, né? Ele tem uma estrutura de hierarquia muito forte. Não é algo progressista, mas existem militares progressistas, entendeu? Isso, o progressismo e o conservadorismo não, como eu disse, são extremamente voláteis. A direita e a esquerda, elas podem se encaixar em qualquer coisa, entendeu? Basta que você queira o suficiente, certo? Então, e eles também são mais, via de regra, eles são mais a favor da descentralização. E vocês vão ver como isso vai se configurar nas ideologias políticas progressistas e conservadoras, certo? Isso aqui é só um negócio por cima e eu não quero que vocês ficam se prendendo demais a isso, porque vocês vão ver como essas coisas vão mudando ao longo do tempo. E como elas estão mudando o tempo todo e como você pode se classificar como um e parecer com o outro e tá tudo bem, entendeu? É assim que funciona. Vamos continuar então. Vamos começar agora de fato com as ideologias. Aqui eu também coloquei uma breve palhinha sobre capitalismo e comunismo. O capitalismo sendo a direita e o comunismo sendo a esquerda. O contrário, né? O capitalismo à direita e o comunismo à esquerda. Eu coloquei ao contrário aqui, mas não tem problema, tá? Vamos começar pelo capitalismo e a gente vai explicar sobre as ideologias que são provenientes do capitalismo, entendeu? Que aceitam o método de produção capitalista. Isso aqui, pessoal, não são necessariamente ideologias políticas.
mas sim são métodos de produção, tá? O comunismo, ele é uma ideologia, mas ao mesmo tempo ele é um método de produção, é um jeito da sociedade se organizar, entendeu? É que ele tem uma estrutura ideológica por trás. O capitalismo não tem uma estrutura ideológica tão forte, tá? Vocês vão ver isso ao longo do tempo. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui, ele surgiu naturalmente. Esse naturalmente, entre aspas, é porque ele tem teóricos intelectuais, só que a organização social mais natural da sociedade é uma organização capitalista, que é uma organização que você tem acúmulo de capital, que no caso, modernamente, na modernidade é diferente, mas na antiguidade a gente tinha, por exemplo, um acúmulo de terra, acúmulo de poder, e você tem propriedade privada. Isso é essencial. Então, o capitalismo, ele é o método de organização da propriedade privada de qualquer coisa, entendeu? Então, a propriedade privada, mas principalmente dos meios de produção. O que que é a propriedade privada dos meios de produção? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você é um jardineiro e você tem uma enxada. Essa enxada tem um dono. Você aluga essa enxada, por exemplo. E a partir do aluguel dessa enxada, você produz o seu trabalho. Então, a ferramenta do seu trabalho, ela está sujeita a alguém. Alguém é dono da sua ferramenta de trabalho. Num exemplo maior, você tem industriais, por exemplo. Os industriais, eles são donos das indústrias que empregam os funcionários. Os funcionários precisam da indústria para produzir o seu sustento, entendeu? Isso é a propriedade privada dos meios de produção. O, o empresário, né, o industrial, ele é dono do meio de produção, do meio de trabalho daquele funcionário. E isso está presente no capitalismo, entendeu? Vocês vão ver que no comunismo isso não existe, não, a proposta do comunismo, ela vai contra isso, entendeu? E você tem acúmulo de capital. Então, no capitalismo, você tem a permissão do acúmulo de capital. Ou seja, você tem bilionário, você pode acumular riquezas do jeito que você bem entender. Ninguém vai tocar nisso pra você, entendeu? Agora, tá. Isso aqui, essa imagem aqui, né, que mostra. Isso aqui é na época do mercantilismo, que é uma organização, de certa maneira, capitalista. Não capitalista moderna, mas é uma organização capitalista. Você tem acúmulo de capital, no caso, era dos metais preciosos, principalmente. E você tem a. Isso surgiu naturalmente com o colonialismo e as grandes navegações. E você tem propriedade privada dos meios de produção, certo? Então tem o dono do barco lá, se você quiser fazer uma grande navegação. Agora, pro comunismo. O comunismo, ele é muito mais disruptivo, entendeu? O que que o comunismo vai falar para você, pra gente, tá? O comunismo, ele é a favor do fim da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, é bem importante isso, tá? Não é propriedade privada em si, tá, galera? Então não é pegar o Celtinha, não é pegar o carro, a casa, não é que vai todo mundo, nada vai ser de ninguém. Não, inclusive os comunistas, quando você vai estudar um pouco do comunismo, você vai ficar muito confuso, porque eles criam muitos termos, eles têm as terminologias próprias e eles não estão nem aí pro que significa de fato as palavras, entendeu? Eles colocam do jeito deles. Então você tem que tentar entender no jargão deles, eu vou tentar explicar no jargão deles aqui, certo? Então eles querem a propriedade, fim da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, tá? Tudo vai ser dos trabalhadores, tá? Eles têm muito esse enfoque com o trabalho, tá? Então, vou colocar aqui de novo que tava melhor. Tudo vai ser dos trabalhadores, tá? No sentido de que você vai ter uma fábrica que vai ser por exemplo, o dono vai ser um sindicato, vai ser uma organização social que vai ser democrática, entendeu? Nos termos deles também, eu vou explicar quando for pro socialismo. Então, galera, é isso, tá? É o fim da propriedade privada dos meios de produção. As coisas não têm um dono, entendeu? O comunismo, no caso, ele é o fim, também prega, para deixar mais claro já sobre essa questão de propriedade privada, eles são a favor do fim do Estado, tá? No ápice do comunismo. O comunismo em si é uma sociedade sem Estado. Então, não tem Estado, a sociedade se organiza, é uma sociedade evoluída que se organiza a partir das suas próprias instituições, entendeu? Você considera se isso é utópico, se não é, se é realidade ou não é, a partir das suas crenças, entendeu? Não vou fazer juízo de valor aqui. Também são contra a existência do capital, no seu sentido de propriedade privada mesmo. Então, não são a favor de acúmulo de capital, de você ter várias terras, várias indústrias.
E foi fundado por Marx e por Engels, tá? Que são pensadores que vocês vão ouvir de novo aqui, que são extremamente influentes, tá? O Marx, eu acho que ele é, se não for o mais, é um dos mais pensadores mais influentes da contemporaneidade, da modernidade, por muito assim, entendeu? Muito, muito. Ele mudou a história da humanidade completamente, tá? Se você gosta deles ou não, não importa pra você entender o que eles dizem. Tá aqui o manifesto deles, né? É esse livrinho aqui que vai apresentar o pensamento comunista. E é interessante você ler se você gosta de política, tá? É um livro curto e que vai apresentar bem pra você o que, de fato, o Engels e o Marx acreditavam de maneira mais simples, tá? Não é o Capital, que é o grande livro do Marx. Isso aqui é o manifesto mesmo. É para ser mais simples mesmo, tá? Beleza? Vamos continuar. Agora vamos para as ideologias de fato, tá? Isso aqui que eu coloquei são mais coisas que guiam, as coisas que são, como que eu posso dizer? As ideologias se aliam a isso, alinham a isso, à esquerda, à direita, ao comunismo, ao capitalismo, a outros métodos de produção que são um pouco mais complexos que eu posso trazer em outras aulas. Então a gente tem capitalismo liberal, capitalismo de mercado, socialismo, socialismo com características chinesas, socialismo de mercado, social-democracia, tudo isso daí se alinha um pouco a isso. Ele tá mais para cá ou ele tá mais para cá, entendeu? Você consegue colocar as coisas mais à direita ou mais à esquerda, ou mais ao centro, e vocês vão ver que eu vou falar sobre tudo isso aqui agora, tá? Vamos lá? Vamos falar agora de ideologias de fato, né? Vou começar com a mais antiga de todas, na questão não de ser a ideologia mais antiga, mas mais antiga da modernidade, né? A primeira que fundou, na minha opinião, a modernidade, né? Que é o iluminismo e que originou principalmente o liberalismo clássico, tá? Eu coloquei que é de direita aqui, mas talvez hoje em dia, eu não sei se é de direita, tá? Eu coloco de direita aqui porque por causa da questão econômica, que eles são bem capitalistas, tá? Eles são bem a favor da propriedade privada. Porém, se você for olhar para o âmbito social deles, eles são muito progressistas, tá? Então você pode colocar que ele é um negócio mais de direita na fundação econômica e na organização material da sociedade, mas eles estão bem de esquerda, bem não, né? Mas são de esquerda na organização social também, entendeu? Porque eles são progressistas. Eles são bem progressistas. Não são conservadores, certo? Mas apoiam o capitalismo. Vamos lá. Ele surge, então, como eu disse, no Iluminismo, que vem no contexto da Revolução Francesa. Então, é uma ideologia que preza muito pela liberdade dos seres humanos. Então, hoje em dia, o que originou os direitos humanos, o que originou o voto universal, que originou também o direito das mulheres, o feminismo, vem do liberalismo clássico. Todas essas ideologias progressistas, então, o movimento negro, o movimento LGBT, em alguma instância beberam do liberalismo clássico, entendeu? Tudo bebeu do liberalismo clássico, porque essa foi a ideologia mais influente da história, praticamente, é o liberalismo clássico, que veio no contexto da Revolução Francesa. Então você tem o Adam Smith, o John Locke, tem mais alguns que eu omiti aqui, igual o Montesquieu também, que ele fundou a tripartição do poder. Então, se você vive num país, ou conhece algum país também, que tem poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, veio daqui. Veio do Montesquieu, veio do liberalismo clássico. Então, é uma ideologia que é extremamente influente, que até hoje tem muitos adeptos, tá? Então, eu posso dar exemplo aqui, os democratas dos Estados Unidos são liberais clássicos, em certa instância, tá? Eu tô afirmando aqui, mas essas coisas são muito, muito mutáveis, e você tem várias facções diferentes dentro de cada partido, dentro de cada ideologia, você tem sub-ideologias. Então, o liberalismo clássico ele pode originar o social liberal, você pode ter o liberal conservador, que é, é um pouco contraditório, mas existe, tá? Que é o cara que acredita nas liberdades, mas acredita que a sociedade deve se organizar mantendo os costumes, entendeu? Ou, então, assim, ou é o cara que é liberal na economia, né? Que é o cara que vai ser bem a favor da economia de mercado, que eu vou falar ali embaixo, mas é conservador nos costumes, então ele quer mais uma. Ele ainda quer um mantimento da igreja, entendeu? Então, é, o liberalismo clássico ele vai originar várias ideologias diferentes, ele vai ser uma fundação intelectual muito importante e muito influente dentro
da sociedade moderna. E esses caras, inclusive, eles vão originar até o próprio socialismo, tá? O socialismo utópico, o socialismo científico que eu vou falar ali embaixo, bebem do liberalismo, porque o liberalismo também tem um cunho social muito forte. Eles são muito a favor de educação universal, eles vão ser a favor também de direitos, né, para todos, como eu disse aqui, dos direitos humanos e tal. E isso é um negócio mais progressista, tá? Na época, o conservadorismo ele era muito mais centralizado e mais autoritário, tá? Principalmente vivendo na figura do rei. Então, os conservadores eram muito monarquistas, eles eram muito da igreja, do clero, e o liberalismo, ele rompe com tudo isso, por isso que ele também está à esquerda, tá? Ele só está um pouco mais à direita por causa do teor econômico. Vocês vão ver que, eu vou colocar uma linha do tempo, eu tô fazendo uma linha do tempo para vocês, e vocês vão perceber que com o passar do tempo, o que começou a classificar as coisas como direita e esquerda começou a ser menos sobre conservadorismo e progressismo e passou a ser mais sobre pautas econômicas, tá? Então, muito interessante, né? Vamos lá. Então, os principais pensadores eu coloco aqui que é o Adam Smith e o John Locke, mas também o Montesquieu, o Rousseau, todos os filósofos iluministas estão aqui, tá? E a grande obra liberal clássica é a riqueza das nações, tá? Principalmente na economia, tá? É aqui que você vai ter a introdução do estudo da lógica de mercado, tá? Que é isso aqui, ó, é a mão, até apagou aqui a setinha, a mão invisível do mercado. Então, o que que os liberais argumentavam, principalmente o Adam Smith? Que a sociedade tem um mercado, uma mão invisível nesse caso. O mercado, ele organiza a economia sozinho, tá? Ele tem essa mão invisível. A lei da oferta e da demanda, então, o quanto você tem a oferecer, o quanto as pessoas querem comprar, organiza a sociedade, entendeu? Então, a gente tem vários argumentos que sustentam isso. Por exemplo, a questão da concorrência, que se você tem um produto muito bom e barato, você vai ganhar de um produto que é ruim e caro, entendeu? Isso é evidente. E ele vai argumentar que a, o próprio mercado organiza essas coisas, entendeu? O mercado, a própria liberação do mercado, então o mercado agir sozinho, sem interferência do Estado, ele vai organizar a economia de maneira prática, entendeu? Ele vai deixar, vai fazer vai trazer o crescimento econômico a partir da mera comercialização e criação de riqueza. Então ele argumenta aqui que a economia não é um jogo de soma zero, né? É um jogo que as pessoas podem enriquecer juntas, tá? E muito disso vem dessa mão invisível do mercado que regula de maneira indireta, digamos assim, né? Não é algo que regula de fato, mas que dá um norte do comportamento da sociedade e da economia, certo? Então, o liberalismo é isso. Eles são mercadológicos, eles acreditam no livre mercado, então, numa economia sem interferência do Estado. Acreditam nos direitos humanos, acreditam. Mas quando eu coloco nos direitos humanos, hoje acho que todo mundo acredita nos direitos humanos, né? Mas é que eles fundaram essa corrente de pensamento, tá? Eles também vão acreditar muito nas pautas sociais, né? São muito racionalistas, se afastam bastante da igreja e dos panoramas mais conservadores e são progressistas, entendeu? Porque eles vão fazer uma ruptura total com o status quo, com o que era vigente na época, certo? Vamos continuar então. Próxima ideologia é o conservadorismo, que vem justamente na contramão disso. O conservadorismo, sim, é muito de direita, tá? Eu não consigo pensar em algo conservador de esquerda, tá? Porque a esquerda, ela tá muito mais atrelada ao progressismo de fato, entendeu? Então o conservadorismo é bem de direita mesmo, tá? Eles são a favor disso aqui. Tradição muito forte, tá? Eles são muito tradicionalistas, via de regra. Na modernidade isso se perdeu um pouco, mas no conservadorismo clássico, que é o que funda o conservadorismo de verdade, né? Eles são tradicionalistas. Então, no contexto da Revolução Francesa, eles podiam ser contra algumas coisas da nobreza, mas eles não eram a favor de necessariamente cortar a cabeça do rei e acabar com a monarquia. E também não do afastamento da igreja, tá? Os conservadores, eles são mais religiosos, via de regra, e acreditam que a tradição, ela é extremamente importante para você manter a sociedade virtuosa, né? Eles argumentam que uma sociedade que se afasta das suas tradições e das suas crenças, ela se perde, ela começa a se denegrir e começa a se desvirtuar, entendeu? Então, o que que eu posso dar de exemplo aqui que é bem interessante? Um conservador, via de regra, vai ser contra uma pauta do movimento LGBT. Ele vai ser contra
uma pauta feminista, porque ele acredita que você começar a desvirtuar o que era tradição na sociedade, então, por exemplo, o casamento, né, um conservador mais radical, digamos assim, e radical não no sentido de ser extremista, não, no sentido de estar na raiz mesmo, entendeu? De realmente pegar o que é de fato a ideologia, sabe? Um conservador que é mais radical, ele não vai ser muito a favor do divórcio, por exemplo, entendeu? Porque ele é religioso, entendeu? E a maioria das religiões, principalmente o cristianismo, tá? Que é meio que a religião que tá no pano de fundo de tudo isso aqui, é contra o divórcio, entendeu? Então ele vai ser um cara mais conservador nesse sentido, e ele acredita que tudo que vai contra isso começa a desvirtuar a sociedade, entendeu? Então ele é um cara menos aberto a mudanças. Ele é mais conservador, exatamente como diz a palavra, tá? E também é muito, para ele é muito importante a fundação familiar, porque o conservador acredita que a família é o núcleo da sociedade, tá? Como assim? A sociedade, se você for observar ela de cima, você vai ver que ela é organizada em instituições, depois em organizações sociais, igual. Então, vai começar, por exemplo, lá com o governo. Depois, isso vai descer para instituições judiciárias, para a justiça. Depois vai descer para uma instituição com um sindicato. Depois vai para uma igreja. Depois vai chegar na família, entendeu? E no fim é um indivíduo. Só que muitas vezes existem muitas observações que são mais individualistas, que não é o caso do conservadorismo via de regra, tá? Existem conservadores mais individualistas, mas não é comum. Então, que é o individualismo, mas você tem muito mais forte no conservadorismo uma visão familiar. Então, para eles, a última instância é a família, entendeu? Por isso que eles são mais apegados com a família, entendeu? Para o conservadorismo clássico. E na questão da tradição, isso vai se bifurcar tanto na religião, como na família, como no Estado. E isso aqui é muito importante. Porque, como eles veem o Estado? Eles veem o Estado sendo mais centralizado. Lembra que eu disse lá em cima que eles têm uma aceitação maior de autoridade e do núcleo, isso serve para o Estado também. Então, eles são mais a favor de centralização, via de regra. Então, os líderes conservadores são mais líderes, por assim dizer, são mais centralizados e são menos flexíveis, né? Então, você não tem muitos estamentos, tá? É mais isso, entendeu? Como eu disse lá, Estado, instituições, família, igreja, família, entendeu? Então tá mais nessa ordem. E eles também são a favor do mantimento da propriedade privada, assim como os liberais, e por isso estão mais alinhados ao capitalismo, entendeu? Grandes pensadores conservadores não são tantos, tá? Porque o conservadorismo, ele é meio que o padrão, e ele é tudo que não é progressista, via de regra, é mais conservador, entendeu? Então, não tem uma base intelectual muito forte porque ele meio que era o status quo, entendeu? Quem tinha que escrever era quem estava contra ele. Mas você tem o Chesterton, que é um pensador mais católico. Inclusive, ele funda uma organização social que o nome é Distributismo. Eu posso fazer vídeos explicando mais a fundo essas outras ideologias mais underground. E tem o Burke, que também vai escrever sobre os seus postulados conservadores. E aqui no Brasil, a gente tem o Olavo de Carvalho que é uma figura que divide muitas opiniões, tá? Não vou fazer juízo de valor também. Mas é um pensador que foi muito influente ali. Ele praticamente é a fundação intelectual do bolsonarismo. Ele é a fundação intelectual de uma direita mais. Como é que eu posso dizer? Mais popular, assim, né? O bolsonarismo ali. Enfim, essa direita aí, um pouco mais conservadora, vem do Olavo de Carvalho, tá? Muito, muito influenciada pelo Olavo de Carvalho, certo? Vamos para a próxima. Agora o progressismo, que é o exato oposto do conservadorismo. Ele é a antítese do conservadorismo, certo? Também surge no iluminismo e na Revolução Industrial. Então, ele vem justamente com essa proposta de ruptura com a organização capitalista da época, que era o mercantilismo, que era muito mais lerda, que era um negócio mais, enfim, manual, né? Vem com a Revolução Industrial muito forte o progressismo, tá? O progressismo é bem essa palavra mesmo, tá? Progresso, tá? Muito forte. Eles são extremamente anti-civilização,
ficar no mesmo lugar. Então eles são mais aceleracionistas, tá? É muito olhando pra frente sempre, então eles são muito, gostam muito de coisas novas e odeiam o retrógrado, tá? Eu tô falando isso numa, tudo isso aqui que eu tô falando numa visão mais radical, tá? Vocês vão ver depois quando eu falar de centrismo, que o que provavelmente todo mundo é, a maioria das pessoas é, que essas coisas se misturam, tá? Mas numa palavra mais radical, progressismo é isso, ele é extremamente voltado para o futuro e vai querer sempre não ficar no passado, tá? Eles são anti-retrógrados. Então, isso acaba às vezes se perdendo, tá? Vocês vão ver aí mais pra frente quando eu for falar que às vezes eles viajam um pouco nisso, tá? Assim como os conservadores às vezes viajam, que querem voltar demais pro passado, e os progressistas às vezes querem ir demais pro futuro e começam a pensar umas coisas meio bizarras, tá? Toda ideologia política tem essa subversão, tá? Mas o progressismo é isso. Então, cara, exemplo de movimento progressista, todo movimento identitário de hoje em dia, então, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, o Black Lives Matter, o Partido Democrata nos Estados Unidos é bem progressista. Aqui no Brasil, o PSOL, tá? O PSOL é muito progressista aqui no Brasil. Para mim, o PSOL é o partido ideológico da esquerda mais progressista. Ele é assim, entendeu? Ele é bem progressista, é o PSOL. Cara, na direita você tem o Partido Unição, que é um pouco mais progressista, mas não nesses termos, entendeu? Cara, o progressismo também, como eu disse aqui, tem um partido de direita no Brasil, que é o Partido Missão, que ele é do MBL, né? Que ele é progressista em alguns aspectos, mas é conservador em outros aspectos, pra você ver que, entendeu? Não é um jogo de soma zero, né? A política não é uma lógica absoluta. Essas coisas se misturam, tá? Inclusive eu não falei de partidos conservadores, né? E nem liberais. Eu vou falar aqui, ó. Partidos liberais no Brasil. Cara, não tem. Liberalismo. Tem o Novo, né? O Partido Novo, ele era mais assim, hoje em dia ele tá menos, mas na fundação do Partido Novo ele era bem liberal clássico, tá? Bem liberal clássico mesmo, bem nos moldes da época. E Partido Conservador no Brasil, cara, de verdade, pra mim também não tem, tá? O bolsonarismo eu acho que é o que a gente tem de mais conservador e não é tão conservador assim, entendeu? O conservadorismo clássico, ele deu uma morrida boa e eu vou falar por que daqui a pouco, tá? Vou falar por que no final, eu vou explicar por que que o conservadorismo deu uma morrida. Vamos lá. E o progressismo é isso, tá? Ele é bem mais voltado para o futuro e eles são contra as coisas retrógradas, o que eles consideram retrógrado, né? Então, como eu disse ali, o movimento feminista, por exemplo, vai ser muito contra, sei lá, é, casamento casto virgem das mulheres, é um exemplo. Por exemplo, que o progressismo muito provavelmente vai ser bem contra, entendeu? Então, essas pautas progressistas vocês conhecem, provavelmente, se você é uma pessoa que está vendo o mundo. Agora, vamos começar agora com as ideologias. Ah, tá, outra coisa. O progressismo, ele pode ser contra a propriedade privada, mas ele pode ser a favor também. Porque o progressismo ele é uma disruptura, como ele é, como conservador, eu acho, eu vou colocar nesses termos, vai ficar mais fácil de entender. Como o conservadorismo é mais do que está no núcleo, e como eu disse no primeiro momento sobre capitalismo e comunismo, o núcleo da sociedade naturalmente ele é da propriedade privada, via de regra, tá? A sociedade ocidental e oriental também se organizou como propriedade privada, acaba que o conservadorismo vai ser sempre defender a propriedade privada, entendeu? Via de regra. O progressismo, como ele é contra a propriedade privada, não, não, contra a propriedade privada não. Contra o conservadorismo, às vezes ele se põe contra a propriedade privada, mas às vezes ele reconhece a importância da propriedade privada, que é o caso do liberalismo clássico, por exemplo. Mas a gente pode ir para um socialismo e vai ver que ele é progressista e é contra a propriedade privada, entendeu? Então, como ele quebra o padrão, ele pode ser o que ele quiser, entendeu? Então, vamos pegar aqui, vamos começar com o socialismo utópico para as ideologias socialistas que não são capitalistas, entendeu? O socialismo utópico, porém, não é contra o fim da propriedade privada exatamente, certo? O que que acontece aqui? Ele é porque ele é pré-marxista, tá? Isso é muito importante, tá? Como ele é pré-marxista, ele não tem aquela visão do comunismo marxista, ele não tem a visão do fim da propriedade privada, da luta de classes que eu vou colocar mais lá embaixo. Ele acredita que as classes sociais, então a burguesia, a nobreza e a plebe, né, a prole, que é o que trabalha, vendendo a sua força de trabalho com salário,
eles deviam entrar em consenso, tá? E isso, e é por isso que o Marx, o próprio Marx, que vai classificar isso como utópicos, porque ele acha que isso é impossível, certo? E, cara, o socialismo utópico, eu acho que ele foi muito importante, tá? Apesar de ser bem esquecido, ele foi muito importante porque ele vai dar os primeiros passos sobre os direitos trabalhistas, sobre organização social que respeita um pouco mais a dignidade humana e não explora completamente o trabalho. Então a gente tem aqui alguns exemplos, tá? As fábricas do Robert Owen, por exemplo, são muito famosas. Foram fábricas, esse Robert Owen era um cara muito bem sucedido, e ele tinha algumas indústrias, e nas indústrias dele ele começou a criar comunidades que tinha educação infantil, tinha aula de música, tinha jornada reduzida de trabalho, alimentação. Então ele começou a dar os primeiros passos na questão de oferecer melhores condições de trabalho. E ele também criou um sistema de cooperativas. O que que é uma cooperativa? Cara, uma cooperativa é o seguinte: tu tem uma empresa, vou colocar um exemplo no mercado, acho que é o melhor exemplo. Tem um mercado. Aí o que que você faz? Você presta serviço para esse mercado algumas vezes. Então, vou prestar um serviço de 10 horas por mês. 10 horas por mês eu vou no mercado e eu trabalho lá faxinando. E aí eu ganho preços acessíveis por causa disso, entendeu? Isso é uma cooperativa. Então todo mundo trabalha naquela empresa e todo mundo compra daquela empresa, entendeu? É como se a empresa fosse de todo mundo, entendeu? Ele começa a criar essas cooperativas, principalmente para alimentação dentro das fábricas dele. É bem interessante e deu resultados, tá? Eu não vou saber dizer exatamente se deu hiper certo ou se deu hiper errado, mas eu sei que isso aqui foi muito influente, tá? O Saint-Simon, tá? Que é outro pensador do socialismo utópico. Cara, o Saint-Simon, ele é o seguinte, ele é um tecnocrata. Isso aqui vai influenciar muito outra ideologia, inclusive ele é professor do cara que fundou essa ideologia que eu tô falando, que é o positivismo, que eu vou deixar pra falar sobre ela mais numa aula sobre história do Brasil, porque o positivismo é muito influente na história do Brasil, tá? E ele acreditava nisso aqui, tecnocracia científica. O que que é uma tecnocracia? Uma tecnocracia é um sistema de governo que você tem, que as pessoas não são necessariamente eleitas pela vontade popular, mas sim elas são colocadas lá de acordo com as habilidades técnicas dela, tá? Um exemplo de tecnocracia hoje em dia é a China. A China é bem tecnocrática. O que é um governo técnico? Cara, você vai pegar um engenheiro para falar sobre as obras, você vai pegar um médico para falar sobre a saúde, você vai pegar um professor para falar sobre pedagogia, sobre o Ministério da Educação, por exemplo. Isso tem seus pontos positivos e pontos negativos. Eu não vou entrar necessariamente aprofundar sobre isso aqui, mas a questão é que ele defendia isso, entendeu? Ele defendia uma tecnocracia da ciência. Então ele era muito cientificista, tá? Esse espírito cientificista vai originar o positivismo. E isso aqui também é muito influente no marxismo, tá? Então é uma valorização muito grande da ciência, tá? E por fim, a gente tem o Charles Fourier, que é outro socialista utópico. Esses aqui são os mais influentes, que eu saiba, tá? Eu posso estar esquecendo de algum, vocês comentem se vocês souberem. Ele vai falar sobre esses falancérios, que eram cooperativos, muito parecidos também com o Robert Owen. Isso aqui começa a se repetir, tá bom? O que que é interessante? Cara, esses caras aqui, eles eram muito românticos, tá? O socialismo utópico é muito romântico. Então eles eram muito sobre a exploração do trabalho, era um negócio mais sentimental e menos de fato prático, entendeu? Você vai ver que o Marx, ele vem trazendo tudo isso daí, só que ele vai separar as coisas em praxis e teoria. Então ele vai fazer a teoria, mas ele vai dar uma sugestão da prática, entendeu? Ele vai tentar transformar em ciência, de fato, em postulados que respeitam a realidade, entendeu? E a gente vai falar sobre isso agora, tá? Então agora a gente vai chegar talvez na ideologia mais importante aqui, junto com o liberalismo clássico, que é o socialismo científico, que origina o comunismo depois, entendeu? Que é a proposta marxista do mundo, da visão de mundo. Cara, isso aqui é bem complexo, mas eu vou explicar de maneira mais simplificada. É fundado pelo Marx e pelo Engels, como eu disse lá, que são esses rapazes aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o Marx, tá? E esse aqui é o Engels. O Engels era um cara que financiava o Marx, entendeu? Porque o Marx, ele ficou boa parte da vida dele fudido, sendo perseguido pelos países que ele entrava, entendeu? Porque ele era um jornalista bem incisivo, entendeu? E essa aqui é a obra dele, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Capital. Talvez você já tenha ouvido falar se você acompanha um pouco de política e você sabe o que é o comunismo. Você vai
Provavelmente você conhece essa obra aqui e eu vou dar uma palhinha sobre ela também, tá? Eu nunca li, tá? Eu admito que eu nunca li porque, cara, são 3 volumes de, tipo assim, umas 1000 páginas. É muito complexo. Ele fala muito sobre cálculo econômico lá. Eu, sinceramente, sou leigo. Nunca li, mas eu sei do que fala, tá? Vamos lá. E a maioria das pessoas nunca leu, tá? Se você falar que alguém, se você conhecer alguém que falou que leu Capital e essa pessoa tem um intelecto um pouco duvidável, pode duvidar que ela leu, porque o livro é bem complexo, tá? Vamos lá. Então, tudo do marxismo vai se basear nisso aqui, tá? Materialismo histórico dialético. Eu vou tentar explicar para vocês o que que significa isso. Cara, o materialismo histórico dialético, vamos pensar pelas palavras, tá? Materialismo vem da matéria, tá? De fato, então, o que você vive, o que você vê, o que você pode tocar. Isso inclui também materialismo no sentido de dinheiro, no sentido de condições materiais mesmo. Histórico, ele vai falar sobre a história da humanidade, e dialético é no sentido de Hegel, que eu vou aprofundar na aula de filosofia. Só que o que que acontece? O que que é essa dialética? Ele vai argumentar que a sociedade ela vai se formar da seguinte maneira. É isso aqui, essa dialética que vocês vão ver vai formar a sociedade, tá? Que vai formar a estrutura da sociedade e posteriormente vai formar a superestrutura da sociedade. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? A formação da sociedade, então, ela vai seguir a partir da luta de classes. O que que é a luta de classes? A luta de classes é o seguinte: o Marx argumenta que a história da humanidade vai caminhando sobre a luta de classes. Então, você tem uma tese que é a parte dominante, tá? Essa é a tese, então vou colocar aqui no cantinho para a gente entender. Então você tem aqui a tese, certo? Essa tese, ela é formada pelo grupo dominante. Por exemplo, hoje em dia a tese é a burguesia, certo? O que que é a burguesia? Cara, a burguesia são os industriais, são os que possuem terra, são os comerciantes que fundaram o iluminismo e o liberalismo, lembra? No iluminismo, eu vou dar isso na aula de história também, os comerciantes, os burgueses se uniram contra a nobreza, que era a tese na época. Então, é, a tese, nesse caso, hoje em dia, eu vou colocar aqui, é a burguesia, certo? O que que você tem como antítese, que é o que vem no contrário da tese? Na antítese, a gente vai ter hoje em dia o, o proletário, tá? O proletariado, ele vai querer ele quer parar de ser oprimido, porque na luta de classes, a classe dominante oprime a classe dominada, né? Aqui no caso é a prole, é a antítese, certo? Essa tese e essa antítese, quando elas entram em combate, né, elas vão se transformar em algo que é totalmente diferente disso aqui. Elas vão se transformar numa síntese. E essa síntese não tem nada a ver com o que era antes. Ela é uma coisa que não se parece. Eu posso dar um exemplo aqui? Você tem um ovo e você tem a clara e a gema, certo? Quando a clara e a gema tá dentro do ovo e ela vai passar pelos seus processos biológicos, ela vai virar um pintinho. O pintinho não tem nada a ver com a clara e a gema e o ovo, entendeu? Só que ela é uma síntese dessas duas coisas. E o que tá no pano de fundo disso aqui tudo é a luta de classes, entendeu? Que é o que vai fomentar esse ciclo vicioso, entendeu? E quando essa síntese acaba virando uma nova tese, que vai ser combatida com uma antítese, que vai transformar em outra síntese, que vai virar, entendeu? E o que o Marx fala? O Marx fala que a sociedade, então, deveria superar isso daqui e virar uma sociedade sem luta de classes, entendeu? Ou seja, uma sociedade sem classes. Não existe classe, tá todo mundo no mesmo nível, entendeu? E ele propõe isso a partir do comunismo, certo? Só que para chegar no comunismo, você precisa passar antes pelo socialismo, que é o que eu vou falar aqui agora, entendeu? Vamos lá. O que que é o socialismo, tá? Cara, o socialismo é o seguinte. O socialismo é uma sociedade. Eu não escrevi aqui, tá? Eu vou falar bem aqui por cima. Ah, tá. Lembrando. Isso aqui, como eu disse lá, isso aqui forma a sociedade, tá? Então a sociedade é formada pela luta de classes, que forma a superestrutura. A superestrutura da sociedade é a cultura, é a economia e é a política, a estrutura governamental, entendeu? Então a luta de classes vai formar a sociedade, que é a estrutura, e a sociedade vai formar a superestrutura, que é a sua cultura, os seus costumes, a maneira com que ela se organiza, certo? Vamos lá, vamos falar agora sobre o que é o socialismo enquanto organização política mesmo, organização econômica, organização do Estado. O socialismo é o seguinte: no socialismo, ele vai servir como transição ao comunismo, certo?
que acontece? O Marx ele sugeria que a sociedade devia fazer uma revolução. A sociedade, no caso, a classe trabalhadora, tá? Os proletários, que são os oprimidos. Eles deveriam fazer uma revolução, tomar o poder e instaurar a ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? Basicamente, eles argumentam que a gente vive hoje numa ditadura da burguesia, que a gente não vive uma democracia plena, mas sim uma democracia burguesa, tá? Você tem que entender nesses termos mesmo. É um pouco abstrato e às vezes você vai até discordar e vai achar um pouco contraditório. Mas é porque nos termos deles funciona, tá? Então, você vive de uma democracia burguesa e o que você vai instaurar é uma ditadura do proletariado, que seria uma democracia proletária, entendeu? Ela vai ser formada com sovietes, que vai originar a União Soviética. Eu estou aprofundando, mas eu prometo para vocês que vai ficar mais claro. E eu posso dar uma aula depois sobre cada um desses países, que eu vou citar aqui depois, que vai ficar bem mais claro. Então, ela se organiza com sindicatos, com organizações dos trabalhadores que vão tomar as decisões, entendeu? E ela não tem propriedade privada, tá? Dos meios de produção, lembra? Dos meios de produção, não se esqueça disso, tá? Todo mundo, as casas continuam sendo suas, por exemplo. Só que é uma propriedade sem propriedade privada dos meios de produção. Então, por exemplo, a terra é do Estado, a, a indústria é do Estado, todos os meios de produção são do Estado, que por sua vez é organizado a partir dos trabalhadores, certo? Isso é o socialismo. Mas o socialismo, é muito importante vocês pensarem nisso. O socialismo, ele é uma transição ao comunismo. É claro que vai ter muita gente que vai parar por aqui e vai gostar, não, gostei dessa organização, não quero sair daqui. Tudo bem. Mas o objetivo do socialismo é superar o capitalismo e se tornar um comunismo, uma sociedade sem classes. Certo? Porque quando você está no socialismo, você ainda tem uma certa classe política, uma certa classe que você tem uma certa, um líder o líder do sindicato, por exemplo, certo? No comunismo não existiria Estado, então não existiriam classes, entendeu? E na pauta econômica, a grande crítica do Marx, que é o nome eles fizeram um manifesto do Partido Comunista, né, que eu citei lá em cima, e a grande crítica do Marx, que fundou essa organização social do socialismo que se tornaria o comunismo, é a crítica da economia política, que é o Capital. É exatamente o Capital. É o livro O Capital. Nele ele vai criticar muitas coisas, mas a principal coisa é a mais-valia, tá? O que é a mais-valia? Cara, eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Por exemplo, você tem um trabalhador lá, o cara ele trabalha na Apple. Ele produz celular e ele vende aquele celular a R$ 5.000, mas o salário dele é R$ 1.200, um salário mínimo é R$ 1.600. Isso é mais-valia, entendeu? É a exploração do trabalho de modo que o trabalhador não ganha nada, mesmo ele produzindo tudo, entendeu? É isso aí, certo? Tem muitos economistas que vão tentar refutar isso aqui, que vão fazer os seus postulados, principalmente a escola austríaca, que eu posso falar em outra aula depois, mas isso aqui é a crítica dele, entendeu? É isso que você precisa saber sobre o socialismo. Isso aqui, inclusive, é mais do que você precisa saber sobre o socialismo, porque, cara, o comunismo, ele é um negócio muito espantalhado, tá? Assim como vocês vão ver depois o fascismo. E é muito importante que vocês entendam o que são essas ideologias, para vocês não ficarem falando abobrinha e ficar taxando pessoas que não são isso aqui do que elas são, do que é disso aqui, entendeu? Então, às vezes, o cara não é comunista, né? Só que você vai ficar taxando ele de comunista. Isso aqui vira Cara, isso aqui dá um problemão, porque aí você começa a chamar tudo de comunismo, nada é comunismo, assim como o fascismo, entendeu? Inclusive, eu acho que. Não, agora é o centrismo, tá? Eu precisava falar do centrismo antes de entrar pro fascismo e para as outras, porque, cara, o centrismo, ele é a ideologia mais sem graça de todas, tá? Porque não é nenhuma ideologia, na minha opinião, tá? O centrismo, ele é só nada. O centrismo, ele é basicamente um pouco de tudo ou um pouco de nada. Depende da maneira que você observa. Porque, cara, eles não são a favor de nenhum dos dois extremos. Para eles, o que tem que acontecer é uma mistura, tá? Um pouco de cada. Eles acreditam que uma sociedade de extremos não funcionam, tá? Então, ele acha que ele tem muitas críticas ao comunismo e tem muitas críticas ao capitalismo e ao liberalismo, por exemplo, ao capitalismo em síntese, né? E eles vão argumentar que você tem que ficar no meio, né? Por isso que eles são um pouco ideológicos, tá? Eles não têm uma estrutura ideológica. Muitas vezes se denominam pragmáticos, mas aí você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a maioria das vezes eles não são pragmáticos. Eles
vão servir mais aos interesses mesmo deles e do que eles acreditam. Mas se eles forem pragmáticos, aí eles vão acabar sendo a Realpolitik, que é esse termo aqui, né? Cara, que é bem interessante, tá? Isso aqui realmente eu gosto, tá? Agora dando minha opinião, eu gosto da Realpolitik, que é a política pura e aplicada, tá? Um exemplo bem famoso de Realpolitik de países que são mais centristas é a Coreia do Sul, por exemplo. Ela é bem pragmática, tá? Você tem, então, eu vou colocar aqui, ó. Coreia do Sul, tá? É um país bem pragmático. A China, por incrível que pareça, é um pouco, mas eu não vou colocar aqui porque é meio polêmico. É, a Alemanha, quando foi fundada, então, eu vou colocar até o nome do cara, o Bismarck, que foi o cara que reunificou a Alemanha, que unificou a Alemanha, era um cara bem pragmático, tá? Vários líderes, a maioria. Isso aqui, pessoal, é o padrão, tá? O centrismo, muito provavelmente você é centrista, tá? Porque, cara, isso aqui é meio que a configuração padrão, entendeu? Você é mais ponderado, as pessoas tendem a ser mais ponderadas, menos ideológicas. Isso aqui é meio que o padrão da sociedade é ser centrista, tá? E também é interessante você pensar que o centrismo ele se configura de maneiras diferentes, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, agora eu vou dar a minha opinião mesmo. O centrismo é bem ruim no Brasil, tá? Cara, eu posso citar aqui uns 40 partidos centristas aqui, porque aqui não é nem o centrismo, é o centrão, entendeu? O que que é o centrão aqui no Brasil? Ó, momento agora político para formação cidadã, tá? Isso aqui não vai cair nunca numa prova. Mas o que que é o centrão, cara? O centrão é uma posição não ideológica. Então, eu vou citar alguns partidos aqui. MDB, muito centrista. O PP, esses partidos União Brasil, até o PL menos, mas União Brasil. Algumas vezes o PT, algumas vezes o PDT. Esses partidos, eles são fisiológicos, essa é a palavra. É aquele partido que vai estar no mensalão, que vai vender o voto dele, que vai mandar uma emenda numa cidade do interior pra fazer um show e ganhar voto, vai criar um prefeito lá, fantoche, pra ficar fazendo isso, um deputado faz isso, por exemplo, um senador que vai votar, vai vender o voto dele, entendeu? Então, por quê? Cara, porque esses caras não são ideológicos, eles não acreditam em nada, entendeu? Eles só servem aos interesses. No Brasil, o centrão é muito nocivo, tá? Mas enfim, dá pra aprofundar isso também. Isso aqui, no caso, é mais minha opinião mesmo, tá? Não necessariamente se configura assim, eu posso estar errado, inclusive. Fiquem à vontade pra discutir, vocês leem, estudam e tirem as próprias conclusões, tá? Não tem problema nenhum você acreditar no centrão do Brasil, se você quiser, entendeu? Isso aí. Agora vamos lá. Essa aqui, muito polêmica também, assim como o comunismo, o fascismo, tá? Só que essa aqui é muito, muito, muito mais espantalhada mesmo, entendeu? Muito por causa dos comunistas, tá? Vou explicar bem o que é é, para não deixar lacunas, tá? O fascismo, ele tá na terceira posição, eles se autodenominam dessa maneira, eles não são nem de direita e nem de esquerda. Eu, particularmente, coloco eles mais à direita, mas é uma visão que você pode ter, entendeu? Eu acho mais de direita por causa da, da questão da autoridade, tá? Muito forte. São muito da ordem, e isso me puxa eles mais pra direita, na minha opinião. Só que eles não são tão conservadores assim, tá? Então, o fascismo não é tão conservador, tá? Por incrível que pareça, o fascismo é bem progressista muitas vezes, tá? O- Posso dar um exemplo? Cara, isso aqui é bem legal. Sabe o futurismo, a vanguarda europeia, o futurismo da arte? Cara, o futurismo, ele tinha ligações muito fortes com o fascismo italiano, tá? Então, eu não coloquei aqui porque eu esqueci, mas obras futuristas com o Mussolini. Por quê? Cara, porque o fascismo ele é aceleracionista pra caramba, muito aceleracionista. Eles acreditam muito no não, progresso, 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 progresso. Vamos botar tecnologia e vamos sair guerreando e conquistando tudo porque a gente vai fundar o Império Romano de novo. E é isso aí, entendeu? Eles são muito progressistas, eles não são conservadores, tá? Eles têm um caráter conservador por causa da questão da ordem e por manterem a propriedade privada. Mas eles têm muitas crenças progressistas. Então, de fato, cara, eles são bem terceira posição mesmo, tá? Eu coloco eles mais à direita, mas eles são bem terceira posição mesmo. Então, galera, tome muito cuidado na hora que você vê gente chamando os outros de fascista, porque é muito específico o fascismo, tá, galera? É muito específico, tá? É, é uma ideologia que tem fundação intelectual, sabe? Não é totalmente descaralhada assim, não dá pra sair falando qualquer abobrinha. Igual o comunismo, tá? Cara, no Brasil, por exemplo,
Partido Comunista no Brasil é totalmente minoritário, tá? O Lula não é, o PT não é um partido comunistaço, entendeu? Não é. Então, essas coisas você tem que começar, você vai criar bom senso quando você começar a estudar mais, tá? Vai começar, bom senso não, senso crítico, tá? Vamos lá. Fascismo é totalitário, tá? Muito totalitário. Se não for muito totalitário, é muito autoritário. Além de totalitário, é muito autoritário também. Se ele não for totalitário, ele é muito oligárquico, tá? Então você vai ter um grupo que é muito forte. Tem culto ao líder na maioria dos casos, tá? Então, por exemplo, o Mussolini era o Duce, né? Vou até colocar aqui. O Mussolini era o Duce, na Itália, né? O Duce. E ele era cultuado, entendeu? Ele era o grande líder. Eles colocam a imagem do líder como quase deificado, entendeu? Um bagulho quase de Deus mesmo, sabe? E, por exemplo, na Alemanha vai virar o Hitler, que vai ser o Führer, e ele era também deificado, como Salvador e o caramba, entendeu? Eles criticam tanto o liberalismo, porque eles acham que o liberalismo ele corrói a sociedade, que é uma visão conservadora, e eles criticam os comunistas também, porque eles acham que os comunistas são também é a mesma coisa, entendeu? Eles também acham que o comunismo ele vai destruir a sociedade. E porque eles também são a favor da propriedade privada na maioria dos casos, tá? Mas, como eu disse, essa visão conservadora que critica o liberalismo e o comunismo também tem um fundo de progressismo, porque, como eu disse, eles são muito a favor de você ser muito aceleracionista, destruir tudo e criar uma sociedade nova, tá? Então, cara, sabe um negócio que é muito fascista? Você pensa num bagulho muito tecnológico, muito, muito tecnológico, que tem um monte de robô e os caras, cara, aquilo lá é muito futurista, é meio fascista, se você observar bem, entendeu? Se você tiver aquele líder forte e tal, é que a figura do líder é muito importante mesmo, tá? Pra você classificar algo como fascismo, mas é, entendeu? Essa sociedade bem autocrática. E é aqui que eu vou falar disso aí, tá? Corporatismo. Corporatismo e corporativismo. Que é a mesma coisa, tá? Cara, isso aqui define fascismo, tá? Define. É isso aqui que tá no cerne do fascismo. Não que toda sociedade corporativista é fascista, tá? Pelo amor de Deus. Mas, cara, isso aqui é muito importante para entender o fascismo. Eles se organizam como uma corporação. O Estado é uma corporação. Ou seja, deixa eu tentar explicar isso aqui. Você tem lá o Estado, e você tem o líder do Estado. Aí você tem o judiciário. Aí você tem o líder do judiciário que serve ao líder do Estado. Você tem o líder da igreja, que serve ao líder do judiciário, que serve ao líder do Estado. Você tem um sindicato, que serve ao líder do judiciário, da igreja, que serve ao líder do judiciário, que serve ao líder do Estado. É muito em castas, tá vendo? E isso é muito forte no fascismo. Quando você exagera demais no corporativismo, você vira fascismo, entendeu? É quase isso. Então, galera, isso aqui é muito importante, tá? Corporativismo, ele é a síntese do Estado na visão fascista. Tanto que a obra do Mussolini, né, o livro do Mussolini que fala sobre isso, o nome dela eu não coloquei aqui também, mas é O Estado Corporativo, e também tem o Manifesto Fascista, ou a Ideologia do Fascismo, é um negócio assim, que é outro livro dele. O Estado Corporativo, tá? Então, eles são corporativistas, tá? É muito nessa parada de ter várias corporações, o sindicalismo muito forte, entendeu? Então, o Estado nessas castas, tá? Isso é bem importante para entender o fascismo, beleza? E outra coisa, Estado e mercado acabam se fundindo em alguns aspectos, tá? Então, você tem um Estado empreendedor, um Estado que vai investir, vai se unir. Cara, onde a gente vê isso, não que isso aqui seja uma coisa negativa, tá, pessoal? A parte do Estado, a parte negativa do fascismo, principalmente, na minha opinião, tá? É a agressividade e a questão com a guerra, muito forte. Um reacionarismo agressivo também, né? Então, eles são reacionários, tanto, um pouco na parte da cultura, mas eles são reacionários no sentido de. Como é que eu posso dizer? São mais reacionários no sentido de unidade mesmo do Estado, e eles acabam sendo um pouco violentos, um pouco não, eles são violentos por causa disso, tá? E também a história, né? A história mostrou que é uma ideologia muito nociva, entendeu? Outra coisa, quando eu disse que eles não são conservadores e também não são exatamente progressistas, mas tem um pouco dos dois, é porque como eles têm muita influência progressista também, tá? Como eu disse lá, eles são bem aceleracionistas, certo? E a questão do Estado-mercado aqui que eu disse, isso não necessariamente é ruim, tá, pessoal? Isso aqui é muito utilizado na China, por exemplo, tá? É um Estado que ele tem participação ativa nas empresas. Então é como se
Cara, você tem lá o governo do Brasil, ele é dono de uma parte da Microsoft, por exemplo. É literalmente dono de uma parte da Microsoft. Então você tem participação do Estado na economia de mercado ativamente. E é bem interessante isso aí, tá? Beleza? É o nome fascismo, vem disso aqui, tá? Que é o fatio, né? É facie ou fatio, que são esses feixes aqui e eles vêm com esse machado aqui, entendeu? O Mussolini, ele tinha tesão no Império Romano, entendeu? O sonho dele era, era refundar o Império Romano. Então, essa estética, inclusive a saudação romana, que eu não vou fazer aqui por motivos óbvios, né? Mas é quando você pega. Tá aqui no nazismo. Quer ver? Aqui. Saudação romana era de fato a saudação de Roma, tá? É isso aqui. Na Império Romano eles faziam isso aqui. E o fascismo, por ter esse espírito reacionário de retornar aos impérios e tal, fazem a saudação romana, certo? Mas é isso aí, galera. Vocês precisam entender bem o que é o fascismo para você não chegar num cara que é só conservador normal e falar que ele é fascista. Pra você não chegar num cara que é a favor de um Estado e mercado, uma influência maior no Estado e falar que ele é fascista. Ah, outra coisa, tá? Eu até anotei e esqueci de falar. Chauvinismo, tá? Eles são chauvinistas. O que é o chauvinismo? Cara, o chauvinismo é um nacionalismo agressivo. Tem o ufanismo, que é muito apaixonado pelos símbolos. Você tem o nacionalismo padrãozinho, tem o patriotismo. São todas escalas da mesma coisa. O chauvinismo é agressivo. É realmente tipo assim, eu vou destruir as nações vizinhas, entendeu? Os fascistas são chauvinistas. Por isso que o Mussolini tinha tanto tesão em conquistar a Albânia, a Grécia e voltar ao Império Romano, porque ele era chauvinista, certo? Agora o nazismo, tá? Essa aqui, na minha opinião, tá? Talvez, acho que talvez vai ter gente que vai discordar, mas eu acho a ideologia mais nociva da história. De todos. Da história, acho que nenhuma superou o nazismo, tá? Não sei se é porque tem um viés de que é muito recente, né? Mas, na minha opinião, da história, essa é a ideologia mais nociva de todas, certo? Características são as características de governo, são as características fascistas. Então, mesma coisa de Estado corporativo, organização de economia de Estado com mercado, que é um capitalismo de Estado, né? Só que eles colocam um pinguinho de eugenia. Um pinguinho não, um pingaço de eugenia. Que é um negócio, galera, que vocês vão ver que é uma das outras coisas que eu falei que os progressistas bitolam às vezes, né? Que é o darwinismo social. O darwinismo social é o seguinte, vou explicar aqui. Isso aqui é o seguinte. Você pega as teorias de Darwin, né, da evolução, e o que os caras vão começar a argumentar? Tá, então a gente tem genes melhores na sociedade, a gente devia começar a selecionar os genes. Então, cara, o cara é negro. Ele é inferior ao branco. A gente tem estudos que falam disso. Cara, sabe o que é bizarro? Sabe o que é bizarro do nazismo? O nazismo, ele tinha uma gama de cientistas que faziam estudos que mostravam que os arianos eram superiores aos negros e justificavam o assassinato. Entendeu? É literalmente isso, por causa da eugenia. E isso, cara, é um espírito progressista. Só que é um espírito progressista, como eu disse, muito deturpado, extremamente deturpado. Eu não tô fazendo. Pessoal, pelo amor de Deus, não me entendam a mal. Os progressistas não são nazistas, tá? Pelo amor de Deus. Se eu tô falando que isso aqui é quando você pega o bagulho e deturpa muito. Igual o conservadorismo, quando você deturpa muito, vira um reacionarismo maluco e acaba virando fascismo também, em alguns aspectos. O progressismo vira um progressismo maluco aceleracionista, vira o darwinismo social, vira eugenia, entendeu? E acaba virando transhumanismo depois, entendeu? Então, tudo um pouco disso aí. O darwinismo social é isso. Seleção de genes. Por isso o nome eugenia, seleção de genes. Então eles começaram a argumentar que tem genes melhores, os arianos são melhores, portanto, os negros não devem se reproduzir, os judeus são os culpados da desgraça do mundo, nós vamos eliminá-los e nós somos a raça melhor, nós queremos conquistar o nosso espaço, certo? É isso aí. Eles eram antissemitas, né? É o grande bode expiatório do Hitler, do nazismo, era o antissemitismo, então eles acreditavam que os judeus eram os grandes culpados da sociedade, e eu vou explicar o porquê, tá? Porque isso é meio jogado, né? Cara, é o seguinte, o que que acontece? O povo judeu, historicamente, é perseguido, tá? Isso é um negócio que se repete na história. Na época do Egito foram perseguidos, na Babilônia foram perseguidos, no Império Romano foram perseguidos, na Alemanha. Hoje em dia, menos, mas existe uma pauta antissemita muito forte. O que que é o negócio? Cara, os judeus, eles são comerciantes, historicamente, certo? São muito bons de comércio. E eles são grandes, e a maioria dos judeus são grandes, a maioria não, pelo amor de Deus, tá? E a maioria dos grandes bancários do mundo são judeus, banqueiros, tá? Então, os Rothschild, os Bush, o CEO da BlackRock, eu acho que é judeu também. Grandes empresários são judeus também, tem muitos grandes empresários que são judeus. O que que acontece?
quando o Hitler olhou para isso aí, viu o povo alemão sofrendo com a desgraça que foi a Primeira Guerra Mundial e as implicações dela que destruíram a economia da Alemanha, ele pegou um bode expiatório. Isso é culpa dos judeus. Porque os judeus não produzem, já que eles são bancários e comerciantes, eles só sugam de nós. Essa foi a interpretação dele, entendeu? Que é uma interpretação absurda. É, E aí ele falou, cara, então é isso aí, os judeus, eles controlam um mundo que é totalmente ridículo, tá? Pensar nisso aí é ridículo. Se você pensa nisso, você é um idiota, tá? Tô falando aqui na moral, você é um idiota. E ele também e falou que os judeus eram grandes sugadores que estavam destruindo a Alemanha. Isso aí começou uma onda de antissemitismo na Alemanha que depois motivou o Holocausto, né? Motivou todo o assassinato brutal de judeus, que também, na minha opinião, acho que foi o maior genocídio, um dos genocídios mais brutais da história. Eu não consigo pensar em outro mais brutal, porque é muito recente, cara. Então tem um viés aí meu, mas é muito recente, é muito difícil de não falar que não é, entendeu? Porque é muito cruel. É muito motivado pelo revanchismo da Primeira Guerra Mundial, né? Então a Alemanha estava uma bosta. O, o pacto de. O pacto não, o Tratado de Versalhes foi um desastre. E eles acreditavam, como eu disse lá, por causa da eugenia, né? Por causa do darwinismo social, eles acreditavam que a raça ariana era superior e por isso ela merecia um espaço vital, que é essa área aqui, tá vendo? No caso, essa imagem aqui foi o que a Alemanha conquistou na Segunda Guerra Mundial, tá? Tem a França também, eu não sei na verdade direito. Mas a questão é, eles queriam dominar a Rússia, porque eles achavam que a Rússia era o espaço necessário para eles estabelecerem o seu império ariano, tá? Tá aqui o Hitler, olha só, nas Olimpíadas, né? Teve Olimpíadas na Alemanha na época do nazismo, bem interessante isso. E a suástica, que, cara, isso aqui é uma tristeza, tá? Porque a suástica é um símbolo nobre, entendeu? É um símbolo do budismo que representa lá, que eu saiba, equilíbrio com a natureza, harmonia e tal. O Hitler foi lá, girou ela um pouquinho pra esquerda, com 45 graus e destruiu o símbolo, não dá mais pra usar. Destruiu, já era, entendeu? Mas é isso aí, galera. Essas são as principais ideologias. Ah, lembrei. Eu vou falar por que que o conservadorismo deu uma morrida, tá? Cara, o conservadorismo deu uma morrida, na minha opinião. Isso aqui agora é momento opinião, análise minha, tá? Por causa disso aqui, tá? Neoconservadorismo. Na minha opinião, isso aqui destruiu o conservadorismo, tá? Você pode discordar, se você for um neoconservador, não tem problema, tá? Eu tô aberto a ouvir todo mundo. É que o negócio é o seguinte, cara. Você tinha lá o conservadorismo normal. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve, principalmente nos Estados Unidos, um boom econômico bizarro, entendeu? E o que acontece? Criou-se uma geração que não era tão produtiva, que foi uma geração que foi muito dos hippies, né, que influenciou a contracultura. E hoje em dia, esses caras viraram conservadores. Na época eles eram progressistas, hoje eles são os conservadores, entendeu? E o neoconservadorismo acaba bebendo muito disso. E ele é um pouco, com todo respeito, tá? Ele é um pouco, não convence, sabe? É um pouco meio besta, tá? Todo respeito. Tipo, é um negócio meio, ah, os gays, entendeu? E aí, cara, isso matou o conservadorismo. Porque esses caras não são tão conservadores assim. Eles são muito a favor de pautas que o conservadorismo clássico não é a favor, entendeu? Então, muita questão do casamento, eles são muito liberais. Eles são muito liberais com organização social, com as mudanças que aconteceram nos anos 60, né? Então, as mudanças principalmente com as mulheres, no movimento LGBT e tal. E, cara, virou um negócio meio, entendeu? Meio de velho, sabe? Não é um negócio que convence muito a geração, minha geração, por exemplo, entendeu? Eu acho que é isso uma das causas do conservadorismo ter morrido, entendeu? E também tem um fetiche muito grande por Israel e pelos Estados Unidos, tá? Isso é bem recorrente, tá? Pessoal, tá muito grande a aula. Eu acho que já tá bom. Você pode achar que eu falei um monte de baboseira aqui, não tem problema, tá? Você comenta, por favor, dá a opinião sobre o que eu falei aqui. Eu acho que eu não falei nada de muito mais, acho que o que mais vai deixar discordância é que o fascismo não é conservador, em, si- em, puramente, e também não é puramente progressista, ele é um pouco dos dois, só que ele tem um fator progressismo muito forte.
E um fator reacionarismo muito forte. Mas, galera, eu acho que eu fiz um panorama bem legal, eu consegui explicar bem. Se ficou um pouco confuso, eu peço perdão. Eu prometo que, se vocês me pedirem, eu faço aulas específicas para cada uma dessas ideologias. Eu estudo mais um pouco sobre elas também, porque, cara, eu sou leigo, tá? Isso aqui que eu tô falando é o que eu estudei, é o que eu gosto muito disso aqui. E eu acho que entender a sociedade a partir dos termos de direita e esquerda, a partir dos termos de capitalismo, comunismo, das dicotomias do mundo, né? É muito importante para você entender como a sociedade funciona, tá? No mais é isso, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Foi um prazer e bons estudos. Se vocês tiverem gostado, deixem um like e se inscrevam, porque me motiva bastante. Até mais, valeu.